No mês de março, o Tesouro Nacional divulgou mais um de seus relatórios. Nele, ele fala das suas projeções fiscais que elegem como inimigo do orçamento gastos obrigatórios em saúde e em educação. Se você tem um problema no orçamento e tem uma grandeza de gastos, como gastos financeiros e com juros da dívida pública, por exemplo, e do outro lado tem gastos muito grandes com saúde, educação e seguridade social, qual você elege como inimigo do orçamento? Pois é. Vamos falar hoje do austericídio do governo Lula encabeçado por Haddad. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que leu o relatório do Tesouro Nacional sobre o orçamento, as despesas, as receitas, as projeções da vida econômica brasileira e você provavelmente perdeu o seu sono. Sim, eu sou Guilherme Prado, esse é mais um Vozes Livres para falar um pouco desse relatório que, como último, que não foi nada bom, vem também assombroso. O relatório, ele traz em muitas páginas, aliás, ela está por aqui, ó, veja só, não falar que eu não estudei, veja bem. Então, eu ia falar 80 páginas, mas mais precisamente 78 páginas de muitos números, porcentagens e gráficos. Ele fala principalmente de questões essenciais para a vida pública brasileira e para a população, para aqueles que precisam de saúde, educação, emprego, estado de bem-estar social, coisas que são muito importantes da gente saber, porque mostra aí previsões do que o governo quer fazer nesse sentido. Então, para a gente começar, eu não vou voltar em todo o debate do que foi o arcabouço, então, para você que quer entender o arcabouço fiscal do Haddad, você vai ver em algum lugar dessa tela o nosso episódio sobre isso, mas vale salientar que esse relatório tem tudo a ver com o arcabouço, porque agora algumas despesas estão muito pressionadas por causa do modelo econômico que o Haddad, junto da equipe econômica, impôs para o Brasil. E aí cabe duas coisas interessantes para a gente falar. Despesas obrigatórias é um termo interessante, importante para a gente saber, porque são aquelas que o governo é obrigado a executar. Então são despesas não discricionárias, né, que ele não tem a liberdade de não executar. E são também, do outro lado, despesas importantes que a gente vai abordar aqui hoje, as despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode decidir se ele quer fazer ou não. Uma política pública nova, um novo investimento, ele precisa de receitas para poder fazer essas despesas que são discricionárias. E o relatório tem um problema central aí, né? Como vocês veem nesse print, ele diz que a evolução na composição das despesas sugere que a adoção de novas políticas públicas dependerá de uma revisão de despesas que leve em conta uma avaliação de prioridades e de custos e benefícios das políticas vigentes. Então ele fala muito claramente que para fazer novas políticas a gente tem um problema, porque o orçamento é engessado. E qual é o engessamento na visão do governo federal? Exatamente perante essa leitura do Tesouro, os grandes problemas são os pisos constitucionais, a maior conquista da Constituição Federal, o gasto obrigatório em saúde e educação. Rapidamente, o arcabouço fiscal demanda que de cada R$1 arrecadado só se possa gastar 7 na melhor das hipóteses. Isso quer dizer que todas as despesas que não são obrigatórias pela Constituição, o governo vai ter que ficar gastando mais aceleradamente nessas que são obrigatórias. Então, saúde e educação, que são respectivamente 15% da receita líquida, ou seja, de tudo que o governo arrecada, tem que gastar 15% de saúde e 18% de educação, elas vão continuar crescendo e vão pressionar essas outras despesas, políticas públicas que o governo quer fazer a tal ponto que em algum momento o governo não vai conseguir fazer nada. E aí o governo fala: culpa não do arcabouço, mas do gasto obrigatório em saúde e educação.
Você, brasileiro, você está feliz com o seu posto de saúde? Você, brasileiro, acha que tem universidade bastante? Você, brasileiro, acha que tem remédio na farmácia popular? Você, brasileiro, acha que a escola básica tá boa, fundamental? Não, né? Mas o governo entende que já tem gasto o bastante nesses dois setores e elege esse como grande problema da economia nacional. Vamos aos gráficos então para entender o que trama o governo com esse relatório. Ele faz dois gráficos para mostrar o espaço adicional que vai liberar para despesas discricionárias, onde ele quer gastar, né? Seja em juros da dívida pública, seja jogar pela janela, claro que não, tô brincando, né? Mas seja fazer um programa social, ou seja, sei lá, usar isso para o BNDES ajudar a privatizar escolas e creches, como está previsto no PAC. Então ele faz uma projeção de 3 regras, né, para fazer os gráficos aqui. A primeira regra, que é a cinza, é o limite da despesa, que é a regra como se fosse aplicar o arcabouço fiscal. Então, se o aumento do gasto em saúde e educação só pudesse variar entre 0,6% e 2,5%. Com isso, o governo ia fazer uma economia até 2033 de 62 bilhões do recurso que vai para a saúde e para educação. Essa é a regra aí cinza, tá? Que vocês estão vendo no gráfico. Começando em 2025. Começando em 2025 também, a segunda regra que o governo mirabolantemente traz para poder economizar dinheiro do que seria o gasto obrigatório, hoje constitucional. É a regra do PIB per capita. Então, haveria um aumento do gasto em saúde e educação, ou diminuição também, né? É bom pensar nisso, que vai ser regulada pelo crescimento do PIB no ano anterior. Isso quer dizer, e aí bastante atenção, hein? Bastante atenção. Se vai ser tirada uma foto em 2023, 2024, né, que é o mais provável, isso quer dizer que jamais o gasto público em saúde e educação vai ser menor do que o ano de 2024. Mas se ele crescer bastante em 2025, em 2026, depois retrair em 2027, quer dizer que ele vai caminhar para trás, porque vai ter uma trava, necessariamente o governo vai ter que replicar essa retração com um piso mínimo de 0,6, né? Ou ele vai ter que contingenciar de outros lugares. Então vai ser muito complicado essas regras como um todo aqui. Porém, todavia, entretanto, ele projeta que economizaria 69 bilhões até 2033 em saúde e educação para liberar para outros gastos que ele poderia escolher então. E aí a última regra, bem nefasta assim, hein? Bem... Se tiver outra pandemia, gripe aviária, gripe suína, e daí não aumentaremos o gasto. População. Cara, o Haddad foi mal aqui. Desculpa, hein? Haddad, se você está me assistindo, que vai ser difícil, você foi cruel, hein? O gasto per capita pelo tamanho da população seria a regra aqui. Então, o Brasil, que é um país que tem cada vez menos gente nascendo, ele teria um gasto em saúde e educação de acordo com o tamanho da sua população. Então, tiraria-se uma foto do gasto per capita em 2024, por exemplo, e aí só teria um aumento de acordo com o que a população cresce. Isso quer dizer que, em última, ele está dizendo para nós, Haddad, com todo o seu ar de lorde inglês, Você já tem universidade bastante, você já tem UBS o bastante, você já tem hospital bastante. de agora em diante, só vamos reproduzir esse tamanho de serviço público de forma estável até o fim dos tempos. E aí, claro, economiza-se muito mais. 131 bilhões seriam liberados da saúde e da educação. E aí, o governo mostraria para todo o mercado o quanto é disciplinado, o quanto está do lado de quem tem uma visão fiscalista do orçamento, que são apenas números, né? E não pessoas que estão por trás de todos esses gastos. E agora, para fechar, o gráfico 19. O gráfico 19, ele é mais maldade ainda. Se começasse em 2024 todas essas regras, né? Os caras estão acelerados, né? Em último, eles estão falando, ó, se a gente passar uma emenda da Constituição com uma dessas regras, a economia pode ser grande, meus amigos. É uma projeção, né? Em 2024, muito dificilmente o governo conseguiria aprovar algo desse tipo e ter esse impacto, até porque seria até bom, né? Porque o governo está muito desesperado atrás de receitas. Mas se vocês verem nas barrinhas cinza, amarela
e azul, que são as 3 regras, respectivamente, limite de despesa, aumento pelo PIB per capita e aumento pela população, a gente tem até 2033, com a regra do arcabouço em saúde e educação, 149 bilhões economizados, com a regra do PIB per capita para crescimento de saúde e educação nos seus gastos, 145 bilhões o governo conseguiria arranjar, e população, o governo conseguiria economizar 201 bilhões que deixariam de estar indo para a escola, para o postinho do bairro, enfim, para creche. Pesado, né? Bom, esse relatório não é do Bolsonaro, esse relatório não é do Paulo Guedes, esse relatório não é de Wall Street, esse relatório não é da Margaret Thatcher, esse relatório é do governo que nós elegemos, falando que saúde e educação seriam priorizados. Então, temos que nos mobilizar. Eu não faço com nenhuma felicidade esse programa de hoje, mas sim para alertar que o que vem pela frente é um grande processo de austericídio. E aí fica a pergunta para vocês que escutam Vozes Livres e nos assistem: será que isso enfraquece ou fortalece um bolsonarismo que está babando para voltar ao poder? EcoSalve. Tchau! Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.